Olá, nossa sala de estar hoje recebendo o Dr. Paulo César de Negre Germano, médico gastrocirurgião, que vai nos falar hoje sobre gastrite, úlcera e também vai falar sobre a cirurgia de redução de estômago, como é popularmente conhecida, né, doutor? A cirurgia bariátrica, é isso mesmo, né? Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer, viu? O prazer é todo meu. É um prazer estar aqui no seu programa, podendo participar e esclarecer um pouco a população, o seu público, sobre a gastrite, sobre a, a úlcera péptica e sobre a Aham. cirurgia bariátrica. Aham. Aliás, acho que hoje em dia, né, doutora, a maioria das pessoas tem problema de gastrite, Sim, né? A gastrite, ela pode ser uma gastrite por causa de estresse, de nervoso, de vida atribulada, de má alimentação. Por que que tem a gastrite? com certeza. Todos esses são fatores que podem causar a gastrite. A gastrite, ela é uma alteração, uma inflamação na mucosa do estômago. A mucosa é Aham. a parede de dentro do estômago, a parede reveste por dentro do estômago. Ela se inflama e daí dá o que a gente chama de gastrite. A gastrite, ela é uma doença que ocorre em aproximadamente 10%, pelo menos, da população. É, Desses 10% são os que têm sintomas. Muitos não têm sintomas e, portanto, nem procuram atendimento médico e não são diagnosticados. Os fatores emocionais, como você mesma citou, de estresse, de correria do dia a dia, de hábito alimentar irregular. Então, você vai, na hora de almoçar, em vez de almoçar, você come um lanche ou come Hum. um salgadinho. Isso tudo acaba favorecendo que ocorra a irritação do estômago e Aham. dando a gastrite. É. E doutora, existe um tratamento, existe uma cura para gastrite? Existe. É. A gastrite, ela tem que ser tratada primeiro com uma alteração no hábito alimentar da pessoa, ela tem que passar a se alimentar pelo menos a cada 3 horas, Aham. e quando for fazer as grandes refeições, ou seja, almoço, jantar, comer mesmo prato de comida mesmo, com salada, com mais diversos tipos de alimentos, para manter um estômago sempre com uma quantidade de alimento e não deixar que o ácido do estômago irrite o estômago dando gastrite. Além disso, em alguns casos, em muitos casos, na realidade, quando se tem o diagnóstico confirmado, se faz um tratamento com remédios que bloqueiam a produção de ácido, para daí propiciar que o estômago cicatrize essas lesões que ocorreram da gastrite. Aham. Ô doutor, a maioria das pessoas reclamam que tem azia, né, azia, vivem chupando aquelas pastilhazinhas e tal. Essa reclamação de azia já é gastrite ou não tem nada a ver? Sim, pode ser gastrite. Só esse sintoma isoladamente não faz o diagnóstico de gastrite, mas a azia, a queimação retroesternal aqui atrás do peito ou no estômago pode ser um sintoma de gastrite. Aham. Outros sintomas de gastrite é aquele que a pessoa come uma pequena quantidade de alimento e já se sente cheia, sente como se tivesse comido um boi, como se fala É popularmente. verdade. Outros sintomas é náuseas em excesso, mas Hum. sempre se deve se procurar um médico para fazer o diagnóstico, porque assim como a gastrite dá esse sintoma, a esofagite, que é uma inflamação do esôfago, pode dar esses mesmos sintomas. Ah, o E a sintoma da úlcera, azia, né? Aham, exatamente. aham. E a úlcera também é outra doença que também pode dar sintomas parecidos com a da gastrite, Ah, ou tá. seja, a queimação no estômago, a azia, a náuseas. Aham. Então, sempre quando se tem algum sintoma desse tipo, deve-se procurar um médico, principalmente acima de 40 anos, Ah, né, com quando é mais certeza, frequente. é verdade. Agora, doutor, o senhor colocou essa questão da úlcera. A úlcera não tem nada a ver com a gastrite, então. Úlcera é uma coisa, gastrite é outra, não se confundem. Exatamente, são doenças diferentes. Apesar de que as duas são causadas pelo ácido, a úlcera é uma doença um pouco mais profunda. Enquanto a gastrite só inflama, só como se arranhasse o estômago, Aham. a úlcera é como se fizesse um furo, um buraco. Ela realmente perfura o estômago até uma certa parede, não totalmente. Portanto, é uma doença mais grave do que a gastrite. Ela
pode ter uma herança familiar, né? Quer dizer, se o ser pai hereditário? tem... Exatamente, o pai tem, às vezes o filho pode ter. Geralmente quem tem úlcera tem algum familiar de primeiro grau que tenha a mesma doença. Ai, que ódio, doutor, agora que eu fiquei disso. Tem alguém na família que tem? Eu não quero, viu, gente? Socorro. Mas não é obrigatório que tenha, né? É uma dos fatores. O estresse realmente é outro fator, como eu já tinha citado. O uso de anti-inflamatórios não hormonais, que são esses que as pessoas usam para contusão muscular, dor, tipo diclofenaco, nimesulida, são alguns remédios que usam para dor. O uso em excesso deles, aspirina também, podem desencadear a formação de úlcera também. Ah, tá. E uma gastrite, ela pode virar uma úlcera? Não. Não, né? A gastrite ela não vira úlcera. Na verdade, se a pessoa tiver uma úlcera, a gastrite não seria um grau menor da úlcera. Tá. Apesar de ela ser menos intensa do que a úlcera, mas ela não é um grau menor. Então, uma pessoa que tem gastrite, não necessariamente ela vai ter úlcera. Entendi. E vice-versa também. Uma pessoa que tem úlcera não necessariamente já teve gastrite. Tá. Elas são diferentes, né? Agora, doutor, a pessoa que às vezes tem um problema de saúde, que precisa estar tomando uma medicação constante, diária e tudo mais. Essa questão de tomar uma medicação com estômago vazio, isso pode dar um problema também nessa área aí de gastrite ou então de úlcera? E como o doutor colocou, de tomar anti-inflamatório e também esse comprimido que o senhor disse, a aspirina, né? A aspirina, porque tem pessoas que tomam a aspirina normalmente porque diz que faz bem para o coração, né? Eu acho meio estranho tomar remédio achando que faz bem, não sei se faz mesmo ou não. Isso aí pode dar uma perfuração, pode dar uma úlcera, né? Que seria uma perfuração de estômago. Pode. Pode? Nossa. Normalmente a aspirina, o que se recomenda, os cardiologistas recomendam para prevenção de doença cardíaca é tomar 100 miligramas da aspirina, mas durante o almoço, o que teoricamente protegeria um pouquinho, evitaria de ter a lesão no estômago. Mas a gente, quando fala que anti-inflamatórios ou mesmo aspirina pode levar à formação de úlcera, é em doses um pouco maiores. Tá. Porque, e quando a pessoa toma constantemente para dor, por exemplo, toma 2, 3, às vezes 3 vezes às vezes por dia, isso sim que pode levar alguma lesão no estômago. Com relação a medicações, existem medicações que se pode tomar com o estômago cheio. E tem outras que não, porque diminui a absorção. Principalmente antibióticos, existem alguns que você não pode tomar com o estômago cheio, senão diminui a absorção dele. Mas, em geral, os que você pode tomar, o melhor é tomar com o estômago cheio mesmo. Estômago cheio, porque daí você vai evitar a lesão local do próprio... porque a medicação, também, quando ela encosta na mucosa do estômago, ela pode lesar. E também ela pode causar lesão quando ela é absorvida pelo próprio mecanismo, que seriam os anti-inflamatórios, né? Eles não só lesam no local, mas quando eles são absorvidos na corrente sanguínea, eles alteram algumas coisas na mucosa do estômago que favorecem a formação de úlcera. Não é só o efeito local, não. Nossa, é uma bomba que explode ali, né, doutor? Meu Deus, tem que tomar muito cuidado. Mas por isso, gente, olha só, não pode se automedicar, pelo amor de Deus, né, doutor? Eu falo sempre isso, tem que ir ao médico. Exatamente. Tem que ir, tem que perguntar direitinho, esclarece todas as dúvidas, né, doutor? Para não ter esse problema, que de repente vem um tsunami aí e leva tudo. É um problema, né, doutor? Com certeza, não pode bobear. E realmente as complicações mais graves da úlcera é perfuração, sangramento e estreitamento do estômago. Entendi, muito bem. Olha só, gente, nosso convidado hoje, doutor Paulo César de Negri Germano, que é cirurgião, né, gastrocirurgião. Estou adorando o programa, fazer o programa com ele está muito bom, que a gente está esclarecendo muitas dúvidas mesmo aqui. Nós vamos para um pequeno intervalo em comercial, nós voltamos daqui a pouquinho, me esperem. Renove sua beleza, cuide do seu visual. Isa Hair Styling, um espaço moderno e exclusivo feito especialmente para você. Cotes unissex, manicure e pedicure, estética, mega hair, tratamento de hidratação e muito mais. Dicas personalizadas de beleza e estilo, sempre em harmonia com você. Agende um horário agora mesmo. Isa Hair Styling, Rua Samuel Neves, 1854.